Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanharão. Irmãos, tome posse dessa palavra. Talvez você que está me ouvindo aqui, você está correndo atrás de muitas coisas, mas Deus, irmãos, Ele quer liberar essa palavra pela sua vida, para a sua vida. Que as bênçãos dele, as bênçãos de Deus, irmãos, elas te seguirão, elas te acompanharão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas das vezes nós temos uma ideia de que nós temos que correr atrás das coisas. E realmente, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas, irmãos, Deus, Ele não quer que nós venhamos viver para correr atrás de bênçãos, para correr atrás de bens materiais. Irmãos, apenas faça a vontade de Deus, porque as bênçãos do Senhor irão te acompanhar. Amém? Tome posse dessa palavra. Irmãos, só passando para lembrar vocês que todos os dias às 7 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Irmãos, para que você venha ser notificado quando o vídeo ele sair aqui no YouTube, ele aparecer para você aí na sua tela. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Deus, irmãos, ele me deu uma palavra. Eu queria estar compartilhando com vocês. Eu queria falar com vocês, irmãos, nessa manhã, um dos motivos do porquê Deus às vezes não responde a nossa oração. Irmãos, existem inúmeros motivos pelo qual uma pessoa não recebe resposta de Deus. Ela pode até orar, ela pode até clamar a Deus, mas Deus, irmãos, ele pode não responder algumas vezes. Irmãos, existem inúmeros motivos pelo qual Deus às vezes não nos responde. Um dos motivos talvez seja porque nós estamos pedindo algo que vai contra a palavra de Deus. Outras vezes, irmãos, é porque nós estamos pedindo algo que não vai beneficiar outra pessoa, que vai ser um prejuízo para outra pessoa. Irmãos, existem inúmeros motivos pelo qual Deus ele não nos responde algumas vezes. Mas, irmãos, eu quero falar hoje aqui de um motivo pelo qual Deus, às vezes, ele não responde nós, seres humanos. E esse motivo, irmãos, muitas das vezes é porque nós não nos arrependemos. Eu vou explicar para vocês, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará misericórdia. Irmãos, para que nós venhamos ter as nossas orações atendidas, respondidas por Deus, nós precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados. Mas talvez você já saiba disso. Mas, irmãos, talvez o que você não saiba é que muitas das vezes a pessoa ela ora pedindo para que Deus perdoe os pecados dela, mas ela não ora com sinceridade. Ela não ora de uma forma que Deus se agrada. Como assim, irmãos? Eu vou explicar para vocês. Irmãos, tem pessoas que quando ela vai orar pedindo a Deus perdão pelos pecados, ela pede perdão pelos pecados dela, mas ela acaba colocando a culpa, transferindo a culpa do pecado dela para alguma pessoa ou para alguma situação. Irmãos, eu vou ler com vocês uma passagem na Bíblia que vai exemplificar o que eu estou querendo dizer. Acompanhe comigo, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer o seguinte: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher:
Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, irmãos, a Bíblia, ela vai dizer que Eva, ela come do fruto que Deus proibiu o homem de comer. Eva, ela pega o fruto da árvore que Deus falou para que o homem não comesse. Deus ele falou, irmãos, que o homem ele poderia comer do fruto de toda a árvore que tinha ali no jardim. Somente a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse não era para o homem comer. Só que, irmãos, o homem desobedeceu. Eva desobedeceu o comando de Deus. E ela pegou desse fruto da árvore da vida e deu também ao seu marido, ao seu esposo, Adão. E na hora, irmãos, que Deus ele foi perguntar a Adão por que ele fez isso, Adão, irmãos, ele não confessou o erro dele. Ele não confessou o pecado dele. Ele não confessou a sua desobediência. Ele, irmãos, ele transferiu a culpa dele para a mulher dele, para Eva. Adão ele fala com Deus o seguinte: a mulher que tu me destes, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele transferiu a culpa. Ele não admitiu o erro dele. E é isso, irmãos, que muitas das vezes está interrompendo Deus de nos responder. É isso, irmãos, que talvez possa estar travando a oração de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas não entendem o porquê das orações dela não está sendo respondida. Por que, que a minha oração não está sendo respondida? Por que, que Deus ele não escuta as minhas orações? Para falar a verdade, irmãos, ele até escuta, só que ele não responde. E a pessoa ela se pergunta por que, que isso acontece. Isso acontece, irmãos, porque a pessoa ela não confessa o seu pecado. Porque se a pessoa ela confessar o seu pecado e deixar, ela alcançará a misericórdia da parte de Deus. Mas, irmão, se a pessoa ela não confessar o pecado dela, ela não alcança a misericórdia. Mas o problema, irmãos, não é a pessoa pedir perdão a Deus pelos pecados dela. O problema, irmãos, é quando a pessoa ela pede, ela até pede perdão pelos pecados dela, mas ela transfere a culpa dela para outra pessoa. A pessoa ela faz a seguinte oração: Deus, perdoa os meus pecados. Mas Deus, eu só pequei porque fulano me provocou. Eu só errei porque fulano que me induziu a errar. Eu só caí porque o inimigo que me tentou. E realmente, irmãos, o inimigo, ele nos tenta. O nosso adversário, irmãos, ele está a todo tempo, a todo momento, tentando nos derrubar. Mas, irmãos, o inimigo, ele não vai te obrigar a você pecar. Ele pode, claro, te tentar. Ele pode oferecer o prato para você. Mas quem vai decidir se você vai comer ou não o prato é você. E nós temos, irmãos, que tomar cuidado. Porque se nós estamos fazendo isso, se nós estamos transferindo a culpa para terceiros, para outras pessoas, para outras situações, em vez de nós confessarmos o nosso pecado, nós estamos fazendo errado, irmãos. Nós estamos fazendo igual a Adão. Adão foi ele que comeu do fruto. Eva ofereceu? Eva ofereceu. Mas ele ainda, irmãos, ele tinha escolha de decisão. Ele poderia decidir não comer, mas ele foi lá e comeu. Ou seja, o único culpado, irmãos, pelo erro de Adão, foi o próprio Adão. E às vezes, irmãos, nós erramos, nós falhamos. E a gente quer transferir a culpa. A gente quer transferir a culpa para outra pessoa. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Porque se nós estamos transferindo a nossa culpa, a culpa do nosso erro para outra pessoa, então, irmãos, nós não estamos pedindo perdão de fato. Se nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas nós transferimos a nossa culpa para outra pessoa, então, na verdade, nós não estamos pedindo perdão a Deus. E se nós, irmãos, não estamos pedindo perdão a Deus, nós não vamos encontrar misericórdia. Porque a palavra do Senhor fala: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Mas se toda vez que nós oramos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados,
mas transferimos a culpa do nosso pecado para outra pessoa, então nós não estamos pedindo perdão. Nós estamos transferindo a nossa culpa. E se nós, irmãos, estamos transferindo a culpa, o erro, para outra pessoa, nós não estamos pedindo perdão. E nós não vamos alcançar misericórdia se nós estamos transferindo a culpa. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a nossa oração ela não é atendida. Porque a gente ora pedindo algo para Deus e Deus ele não responde. Por quê? Porque quando nós vamos pedir perdão aos nossos pecados, nós estamos pedindo da maneira errada. Nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados de uma maneira que não é o certo a se fazer. Quando nós, irmãos, formos orar, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, ore com sinceridade. Fala com Deus, Deus, perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelo erro que eu cometi. Irmãos, essa é a maneira de nós encontrar misericórdia da parte de Deus. É quando nós pedimos perdão pelo erro que nós cometemos, sem transferir a culpa para ninguém, sem transferir a culpa para terceiros. É dessa forma, irmãos, que nós vamos alcançar a misericórdia. Então, irmãos, faça essa oração. Fala, Deus, perdoa pelo erro que eu mesmo cometi. Perdoa, Deus, porque eu errei, eu falhei, eu fiz errado, eu não fiz de uma maneira certa. Irmãos, dessa forma nós vamos alcançar misericórdia. Mas, irmão, se você transferir o seu erro para outra pessoa, dessa forma, irmãos, você não vai ter como alcançar misericórdia da parte de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu? E falando, irmãos, em orar, nós vamos orar aqui nessa manhã. Ore a Deus, irmãos, com sinceridade. Porque muito vale, irmãos, a oração do justo. Muito vale a oração daquela pessoa que é sincera a Deus. Amém? Vamos orar aqui neste momento. Ore de todo o seu coração. Ore com fé. Ore com sinceridade. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, nessa manhã, nós agradecemos ao Senhor por esse dia e agradecemos também, ó Deus, por essa mensagem que foi ministrada. Deus, que essa mensagem ela venha entrar no nosso coração e que nós venhamos entender que o Senhor se agrada daquela pessoa que é sincera, daquela pessoa, Deus, que não fica transferindo o erro, a culpa dela para outra pessoa. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor quer de nós sinceridade. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque na Tua palavra está escrito: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E nós estamos aqui, ó Pai, este ouvinte, esse irmão, ó Deus, que cometeu erros, que cometeu falhas. Ó Pai, eu oro por ele neste momento. Perdoa, Deus, os pecados. Perdoa, Deus, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Deus, que nós não venhamos transferir a nossa culpa, ó Deus, para ninguém. Porque nós entendemos, ó Deus, que a culpa pelo nosso erro, pelo erro que nós cometemos, é nossa. E que nós não devemos, ó Pai, transferir a nossa culpa, a culpa da nossa falha para ninguém. Mas nós entramos, ó Pai, aqui na Tua presença com sinceridade, pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Deus, pelos nossos erros. Porque na Tua palavra, ó Pai, está escrito: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Então, Deus, que nós venhamos alcançar a Tua misericórdia. Deus, que a misericórdia do Senhor venha alcançar este ouvinte nessa manhã. E que nós não venhamos, ó Deus, transferir nenhum dos nossos erros para nenhuma outra pessoa. Que nós venhamos, ó Deus, confessar os nossos pecados, para que nós venhamos alcançar misericórdia da parte do Senhor. E assim, ter as nossas orações respondidas. Para que assim, ó Deus, o Senhor venha responder as nossas orações. E assim, ter uma boa comunhão com o Senhor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Deus, te agradeço. Crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã.
Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.